dia em que Jesus morreu é uma data inesquecível, um dia para ser lembrado. Certos dias fazem uma grande diferença na vida de muitas pessoas, mesmo quando parecem apenas mais um dia comum na história para outros. O dia em que Jesus morreu foi um desses dias. Foi um dia triste para seus seguidores, mas eles não sabiam que eventualmente se tornaria um dia para celebrar a liberdade e a alegria que somente o Salvador pode oferecer. Muitas coisas tornaram esse dia inesquecível. Quando os romanos crucificaram Jesus simplesmente por causa das acusações odiosas do povo, os discípulos passaram da reflexão sobre a traição de Judas para a dolorosa aceitação da realidade de que seu amado mestre seria morto. Jesus havia falado constantemente sobre esse exato momento que ele seria pregado em uma cruz. Os judeus então lhe perguntaram: "Que sinal você pode nos mostrar para provar sua autoridade para fazer tudo isso?" Jesus respondeu: "Destrói este templo, e eu o levantarei em 3 dias." Eles responderam: "Foram necessários 46 anos para construir este templo, e você o levantará em 3 dias?" Mas o templo ao qual ele se referia era o seu próprio corpo. Depois de ressuscitar dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele havia dito, e acreditaram nas Escrituras e nas palavras que Jesus havia dito. Mesmo quando sua morte se aproximava, Jesus falou claramente e sem parábolas em João capítulo 16. Ele continuou a dizer: "Em pouco tempo, vocês não me verão mais. E depois de um pouco tempo, vocês me verão novamente." Nesse momento, alguns de seus discípulos se questionaram sobre o que isso significava. Jesus então respondeu: "Eu lhes digo a verdade. Vocês chorarão e lamentarão, enquanto o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Uma mulher que está para dar à luz está com dor porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim também, agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez. A sua tristeza se transformará em alegria." O dia da morte de Jesus começou com sua apresentação diante das autoridades. Em um momento, o governador ficou curioso sobre esse homem confiante que o povo queria que morresse por acusações frágeis, e ele até tentou trocá-lo por alguém que merecia ser punido. Enquanto isso, Jesus estava diante do governador, que lhe perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "Você disse isso." Quando ele foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos, ele não respondeu. Pilatos lhe perguntou: "Você não ouve as acusações que estão fazendo contra você?" Mas Jesus não respondeu a nenhuma acusação, o que deixou o governador muito surpreso. Era costume do governador, durante a festa, soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Naquele momento, eles tinham um prisioneiro conhecido como Jesus Barabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos lhes perguntou: "Qual deles vocês querem que eu liberte para vocês, Barabás ou Jesus, chamado Cristo?" Pois ele sabia que eles entregaram Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe enviou esta mensagem: "Não tenhas nada a ver com aquele justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele." Mas os chefes dos sacerdotes e os anciãos convenceram a multidão a pedir Barrabás e crucificar Jesus. E então Pilatos ordenou que crucificassem Jesus. Ninguém sabia melhor do que Pilatos que o julgamento que ele pronunciou sobre Jesus era muito injusto, mas tudo parecia apontar para a morte dele. O que Pilatos não sabia era que a morte de Jesus estava preordenada por Deus, porque se ele não morresse, não haveria sangue sem pecado para libertar o mundo. O dia da morte de Cristo também foi um dia de dor que passou despercebido. Porém, muitos séculos antes desse dia, Isaías havia falado sobre o quanto o corpo do Messias seria quebrado como preço por nossa justiça e integridade. Cada chicote que veio sobre suas costas machucadas e os espinhos em sua cabeça, mesmo antes da crucificação, é um símbolo de nosso quebrantamento, pois prova como só podemos ser inteiros no Messias. Então, os soldados do governador levaram Jesus para o palácio e reuniram toda a companhia de soldados ao redor dele.
despiram-no e vestiram-no com um manto escarlate. Depois, puseram sobre ele uma coroa de espinhos em sua cabeça, com uma vara em sua mão direita. Ajoelharam-se diante dele e o zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele, e tomando a vara, feriram-no na cabeça. Depois de zombarem dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as próprias roupas. Depois, o levaram para ser crucificado. No caminho, encontraram um homem chamado Simão, a quem forçaram a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Ali, o crucificaram e dividiram as roupas dele, lançando sortes, de modo que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes para a minha veste. Sentados, ficaram ali, vigiando-o. Acima de sua cabeça colocaram a acusação contra ele, escrita: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Do mesmo modo, os ladrões que foram crucificados com ele o insultavam. Jesus suportou tudo por nosso bem, sem elevar a voz em sua defesa, ou usar seu poder para silenciar seus acusadores. Isso demonstra o quão poderoso é o amor do Salvador, pois ele carregou nossa vergonha e alegremente nos deu sua honra. Certamente, este é o Filho de Deus. Às vezes não percebemos que estamos vivendo um dia memorável, até olharmos para trás na história. Do meio-dia às 15 horas, uma escuridão cobriu toda a terra. Por volta das 15 horas, Jesus gritou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Quando alguns daqueles que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu e pegou uma esponja, encheu-a de vinagre e, fixando-a em uma vara, ofereceu-a a Jesus para beber. Os outros disseram: Deixe para lá. Vamos ver se Elias vem para salvá-lo. Quando Jesus gritou novamente em alta voz, ele entregou o Espírito. Nesse momento, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram e os túmulos se abriram. Muitos corpos dos santos que haviam morrido foram ressuscitados e saíram dos túmulos após a ressurreição de Jesus. Entraram na Cidade Santa e apareceram a muitas pessoas. Quando o centurião e os que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: Certamente, este era o Filho de Deus. A Bíblia menciona aqueles que permaneceram perto da cruz, apesar da escuridão misteriosa. Foi dessa escuridão que a voz de Jesus foi ouvida. E assim como Elias, a quem se acreditava ter alguma relação com o Messias, era natural para alguns dos que estavam lá entender as palavras como se nosso Senhor estivesse realmente chamando Elias. Havia 2 véus no templo. Um estava localizado diante do lugar santo e o outro diante do lugar santíssimo. O lugar santo pode ser comparado à nave da igreja, onde os sacerdotes realizavam regularmente seus deveres, enquanto o lugar santíssimo pode ser comparado ao coro da capela, que é considerado a parte mais sagrada do templo. Isso sempre permanecia fechado, e ninguém podia entrar, exceto o sumo sacerdote, e apenas uma vez por ano. O véu que se rasgou na morte de nosso Senhor era o que estava colocado diante do lugar santíssimo. Era a responsabilidade do sacerdote oficiante na noite do dia da preparação, na hora da oração vespertina, que corresponderia ao momento da morte de nosso Senhor, entrar no lugar santo onde, é claro, ele estaria entre as 2 cortinas ou véus, o véu exterior e o véu interior. Ele, então, era responsável por rolar o véu exterior, expondo o espaço sagrado às pessoas no pátio externo. Ali, para sua surpresa, eles testemunhariam o véu interior sendo rasgado de cima a baixo. Apesar de toda a dor, lágrimas e vergonha do dia da morte, Jesus foi sepultado em um túmulo muito honroso por um de seus seguidores. À medida que a tarde se aproximava, um homem rico de Arimateia chamado José, que se tornara discípulo de Jesus, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que fosse dado a ele. José pegou o corpo, o envolveu em um lençol limpo e o colocou em seu próprio túmulo novo que havia sido escavado na rocha.
Em seguida, ele rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e partiu dali. O maior milagre de todos os tempos estava prestes a acontecer. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um forte terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: "Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Depressa, vão e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dos mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão." É reconfortante saber que um dia responsável por grande tristeza pode ser transformado em um dia de imensa alegria. Hoje, ele nos deixa com uma tarefa inesquecível que mudou muitas vidas de geração em geração. Em Mateus 28, 18, 20, Jesus se aproximou deles e disse: "Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei." Se você curtiu esse vídeo, deixe nos comentários. Ficaremos felizes em saber a sua opinião. E isso nos motiva a produzir mais vídeos educativos como este. Até a próxima!